Meu nome é Rodrigo Santos de Souza, eu tenho 27 anos, sou de Maceió, Alagoas, e estou no concurso de Procurador Federal. Assim que eu me formei, eu estava um pouco perdido do que eu ia começar a fazer da vida, até que veio a pandemia, em 2020, e aí eu resolvi começar a estudar para concurso. Inicialmente eu fiz concursos que não eram da área jurídica, só que no meio do ano de 2021 eu resolvi ingressar direto no concurso que eu queria. Então eu comecei a estudar diretamente para procuradorias. Eu já tive contato com estratégia um pouco durante a graduação. Eu vi videoaulas, eu peguei certos materiais, mas nunca tinha sido assinante. Em 2021 teve a promoção da assinatura vitalícia. Como conjugava todos os recursos em um lugar só, eu fiz essa assinatura e comecei a utilizar o material. Naquela época, em 2021, tinha acabado de sair a Procuradoria do meu estado, lá de Alagoas. Então eu tinha esse pensamento de fazer as provas da AGU, caso elas saíssem, e qualquer procuradoria próxima a mim, porque minha preferência também era ficar perto da família, no Nordeste e tudo mais. E aí veio esse concurso da AGU agora em 2022 e 2023. Eu não tenho um método específico, mas eu sempre fui muito pelo PDF e utilizava as videoaulas em alguma coisa que eu não estava conseguindo evoluir na leitura. Então, sempre fui uma pessoa muito matinal, então meu horário de estudo é pela manhã e à tarde eu deixo para trabalhar, porque eu sou advogado, então é o meu horário produtivo na advocacia. E de manhã é o meu horário talvez mais concentrado, sabe? Aquela disposição para estudar. Eu nunca fui de controlar a quantidade de horas, eu não sei exatamente quantas horas eu estudo por dia, mas eu sempre fui de controlar a minha evolução no conteúdo. Eu comecei pelas matérias principais, como funcional, administrativo, processo civil, e aos poucos eu fui acrescentando os novos conteúdos e também revisando aquelas matérias que eu já tinha visto. O legal do PDF é porque eu estudo o conteúdo e no final sempre tem uma bateria de questões. Então eu sempre ou utilizo assim que eu estudo, porque já faz com que eu entenda o que eu acabei de estudar, ou também para revisar. Então, depois de um tempo, eu já estou sem contato com aquele conteúdo, eu vou ali naquela bateria de questões que já é uma revisão rápida e também já me direciona o que eu preciso saber para as provas. Quando eu comecei a estudar, eu não sabia exatamente o que era necessário para passar num concurso desse nível. Então, conforme eu fui estudando o material, fui evoluindo no material, eu fui sentindo a confiança de que eu também estava evoluindo como concurseiro, sabe? Eu sabia que em algum momento ia ser a minha hora, eu ia acertar uma prova e ia conseguir passar. Mais recentemente, tendo contato com alguns professores, eu também comecei a gostar dessa interação de dicas que eu consigo pegar com eles. Eu já mandei mensagem para o Rodolfo, ele me responde, ele dá umas dicas de estudo. Então, eu tenho essa sensação de que o material me leva para a aprovação, mas eu que tenho que utilizá-lo da melhor forma. Via de regra, o material do Estratégia ele foi o meu material de base. Então, para constitucional, eu utilizei os PDF de Anelma, de administrativo do Rodolfo, mas em termos de trilha estratégica, de outros recursos, eu não estudei tanto porque eu comecei a estudar da minha forma. E quando eu comecei a conhecer esses recursos, eu vi que eu já estava um pouco adiantado neles. Então eu comecei na fase posterior a utilizar os recursos de segunda fase. E agora estou aqui utilizando o curso de prova oral. Mas a minha base mesmo foram as videoaulas e os PDFs. No primeiro momento era um pouco difícil, porque eu tinha medo de travar, de estar falando, de ter pessoas me observando. Mas conforme foi decorrendo, sabe, o dia foi passando, as bancas foram sendo feitas, eu vi uma evolução minha. De certa forma, eu fui aos poucos sendo destravado para falar, para perder esse medo de falar, aprendendo também o tom da voz, a forma de falar, como cadenciar a minha fala, como me expressar com os gestos. O curso, assim, ele foi enriquecedor. E algo que eu achei um diferencial foi a possibilidade de ter vários feedbacks. Porque eu não sei exatamente quantos professores me avaliaram, mas eu acho que foram mais de 5. E cada um me disse um ponto diferente. Olha, você precisa ter um pouco mais de vontade na hora de falar. Teve um que falou, Rodrigo, você ali perdeu um pouco a sua linha de raciocínio, porque você ficou nervoso. Então, tira um tempo para você, respire. Não tem problema, prova oral, você vai ter o tempo correndo, mas dentro desse tempo você vai ter uma possibilidade de
é organizar suas ideias. Então, assim, cada professor veio e me deu uma dica. Eu achei isso muito legal, porque não foi um curso com um propósito único, sabe? Eu acho que cada pessoa conseguiu ter um feedback adequado à sua personalidade. Por exemplo, me disseram que eu tenho uma linha de raciocínio boa e que eu consigo cadenciar bem as ideias. Então, falaram, ó, trabalhe nisso, pense, organize suas ideias que você já tem uma linha de resposta. Já outro veio e me falou, olha, você está falando muito passivo, se aproxime mais, tenha mais emoção na hora de falar. Então isso eu acho que foi o diferencial no curso. Em casa, você treinando sozinho, você não sabe exatamente o que você está fazendo. Você não sabe a sua postura, você não sabe o seu tom de voz, você não sabe o tempo que você está levando para chegar na resposta. Então, quando você tem um direcionamento, você começa a organizar e entender um pouco as ideias do que é uma prova oral. Teve um momento ali que eu achei até um pouco estranho, porque vendo de casa você está sempre com uma tela, né? Você vê o professor lá do outro lado, por mais que ele interaja, é uma sensação diferente. Do nada você está ali do lado e ele está te passando as dicas, ele está te explicando. É uma sensação legal e diferente, algo que eu não tinha imaginado, porque eu sempre fui uma pessoa de estudar por meio de cursinho, de estudar em casa com o meu material. E aqui eu estou tendo essa pessoalidade com os professores, essa proximidade com eles. A mensagem é que não vai ser fácil, nunca é fácil, mas é possível, tendo a consistência, tendo a organização e tendo esse objetivo de chegar na aprovação, eu acho que é possível. É basicamente isso, a persistência.